Fala das tuas origens, do teu começo, assim, sintetizado, rapidinho. Olha, nasci em Madureira, 30 de novembro de 1944. Olha aí, tô meio. Mas aí, Madureira, escola de samba, quando estava meu velho pai policial, falava assim: você não quer se meter nesse negócio de crioulo, de samba, porque ele era só tudo vagabundo, ele era policial sério. Eu falei: não, mas tem que. Aí o meu irmão chama-se Getúlio Cortes. Você já ouviu falar? Não, mas já ouviram falar das músicas dele. Eu sou o nego gato de arrepiar, estava com um bruto no botão. Eu belei ele falar, quase fúrico, as flores do jardim, tudo é do meu irmão, Getúlio Cortes. Então teu contato com a música desde criança? Desde que meu irmão era muito americanizado, era o Little Richard. Então as garotinhas só olhavam pra gente escurinho, se destacasse. Meu irmão sabia dançar, mais velho, dançava rock. Hoje é dia de rock, já em Itamatu, começamos ali em 1959, mais ou menos, gurizinho. E 50 anos depois, Jovem Guarda. Fui coordenador do Jovem Guarda, fui coreógrafo do Chacrinha, velho Chacrinha. Aquela mulherada tudo, não, meu Deus do céu, não vou nem lembrar. Aí eu casado, a minha esposa, olha, não, profissional, e elas mudando roupa. Eu falei: oh, meu Deus do céu. Mas é uma coisa que a minha vida tem sido pobre, não rica, mas muito feliz, com amizade farta. Quem não tem inimigo não vive. Então deve ter algum no meio aí, 2, 3 aí, no meio dessa trilhão de gente, de amigos. Aí em 67 gravamos um disco. Fui cantar a primeira banda, Renato Sugar Caps, primeira banda que eu cantei. Depois Fivers. Aí fundei a minha banda, Fórmula 7, os melhores músicos brasileiros, vivia no Rio, Mantarroio, Hélio Belmiro, e série, Nelson Trombone, Ed Maciel, tudo. Fui para a banda do Ed Maciel, Erlon Chaves. Quando chegou 69, 70, fui com o Simonal viajar o mundo inteiro. Olha que a gente vai ficar aqui até de manhã aqui. Viajamos até o mundo inteiro, hein? Pelé, amigo nosso. Então, quando eu voltei, eu trouxe para o Rio de Janeiro. Muitos trejeitos. Conheci James Brown, nem nunca vi, conheci James Brown. Aí ele falou: oh, where you come from? I'm from Brazil. De onde você veio? Estou vindo do Brasil. I'm singing Brazil, man. Eu estava enrolando. E inventei esse termo, embromation. Vocês, é bom que fica o cara fazendo música. Embromation está lá registrado no programa do Jô em 2001, que ele parou até de tocar aquele negócio dele, aquele trompete. Eu falei: não. Ele falou: você sabe falar inglês? Eu falei: não, meu tudo é no embromation. A minha situation é embromation. Eu tinha mania de falar isso em 2001. Agora tá aí, situation, todo mundo. Ah, não faz mal. Combo, já tá até sendo nome de pizza, não sei aqui se tem pizza combo, net combo. Então eu sou um criador mesmo. A gente fica pegando minhas coisinhas aí, falando: ah, não faz mal. Que é do homem, o bicho não come. Chegamos, gravamos e vim de lá, fui pro festival, onde eu fui gravar. E ele me procurando, eu ia gravar aquela música com o seu Tony Tornado, o seu Antônio Viana Gomes, que ele era paraquedista. Eu o lancei, eu tenho um falo mesmo, e ele se gostar, gostou. Ele não pode dizer que não. Eu não ia estar aqui. Aí eu lancei na música, apresentei gente, aí, bom. E fiz aquele festival, mas vim com aqueles trejeitos lá de roupas americanizadas, e aquele negrão americano. Aí Big Boy começou, tinha um programa no Rio de Janeiro que chamava Quem Falou Big Boy, show musical, não sei o quê. Então a gente começamos a fazer um baile aí de negrão, que eu ouvi uns negrão lá americano. Nós lançamos a Black Rio, eu e mais uns 4, Dom Filó, o Paulão Black Power, o Ademir e Cidinho Cavalhão, uma pessoa que a gente cantava na boate. E eu cheguei cheio, o negão chegou cheio de trejeito. Tive na Copa do Mundo de 70, com a abraçada, eu tenho retrato com a ganhando. E no México, a gente estava no México com o Simonal. Então, quando começou mesmo a Black Rio, ferveu, foi daí pra cá que eu comecei a ser reconhecido até mundialmente. Porque tem muita gente lá, a Bambata gravou meus discos, fez um Simple,
umas coisas assim. Então eu estou andado no mundo muito após Mandamentos Black, que é a minha música de antes e pós. Aí Gerson Gomes começou ali. Dali para cá, aqui passou tanta água debaixo da ponte que se eu começar aqui a gente vai de manhã. Fiquei viúva, minha criolinha foi, Deus levou, fiquei nervoso com todo mundo, parei com tudo. E foi aquela Regina Casé, foi lá, não, você não pode ser meu ídolo. E fiz um programa dela, foi me resgatar. Aí eu voltei sem muito querer. Sem querer querendo, igual o menino fala. Sem querer querendo, eu fui chegando. Eu sei que eu estou numa fase, estou com 60 aí. Vou fazer 66 agora. E cheguei nessa fase, tranquilo, parece que eu estou com um garotão ainda, vou vivendo e nós vamos participando da vida, enquanto se puder, tentando não pegar o dedo dos outros, só o nosso, e levando, mostrando que nunca está nada terminado enquanto o mais velho não bateu o martelo. Enquanto não bateu o martelo, você está vivendo, está respirando, não está doente, vamos embora para frente, faça o bem e que Deus dá o troco. E o que eu posso dizer a vocês? Eu te amo, brother. O que é ser black? Ser black é uma questão muito profunda, porque o ser crioulo, o ser preto, aquele negócio, preto é cor, negro é raça. Então é aquela coisa, você ser black é uma conjunção toda a potência com ser negro, potente, bom, porque tem muitos negros, que eu falo assim, tem muitos que eu conheço, ele tem uma posiçãozinha, ele renega os próprios irmãos, então ele não quer nem saber, eles tratam muito de si, eu já tenho visto isso muito, e muito discriminatório. Essa é a minha razão de eu estar vivendo, me dar bem com todo. Aliás, a minha esposa era minha índia, gaúcha, coisa e tal. Mas se eu sofri alguma discriminação, eu nunca vi. O que é ser black? É você primeiro ter um molejo, dançar muito bem, mas tentar agradar, se relacionar bem com toda a tua periferia, toda a tua comunidade, você chegar, passar e legal aí, seja bem-vindo aí, você levar alegria. Esse é ser black, é o que eu sintetizo isso, porque alegria, paz, coração, fraternidade, fé, black. É só, quer dizer, negro em inglês, black. Você acha que a música perdeu muito dos anos 70 comparando com o que se faz hoje? Com a música eu particularmente eu adoro o hip hop, eu adoro os rappers, eles fazem aquela, não mandando muita coisa de tóxica, essas coisas eu não ligo, essa eu nem ouço, mas mandando uma mensagem do hip hop, adoro aquela coisa, o funk, aquele do Rio de Janeiro principalmente, eu deploro eles, sabe, são meus amigos, não gosto. Bota aqui, tira ali, tapinha não dói, sei o quê. Você acha que se apropriaram do termo funk? Não tem nada a ver. Não, eles se apropriaram desse termo. Eles se apropriaram do termo do funk, porque o funk não tem nada a ver. Lá em Miami, eles botaram fazer uma Miami Bass. Baixo Miami, pum. Eles pegaram esse negócio, que é uma outra conotação. Lá não tinha nada juntar com a periferia do morro, dizer que o tóxico é isso, a bundinha da mulher é bonitinha. Aí botaram melão, maçã. Quer dizer, a atração da música tem que ter uma bunda grande, do tamanho de um bonde. Mas não é a melodia, não é para ser. Você tem que estar na mente, não é a melodia da música, tem que ser a bunda da mulher com aquele bundão, não canta nada. Eu não tenho nada contra, sabe, cada um faz o seu, mas desde aí que seja a minha cultura, não é a minha cultura. Gerson, e como é que foi o encontro com a Super Groove? Vocês já tocavam juntos no Rio de Janeiro? Já, a banda Super Groove, gozado, eu tinha outra banda lá, eu esqueci o nome da turma, que é eu e banda, né? Garotada boa, não sei o que. Super Groove já tinha uma banda onde tinha a Bárbara Lau, que era excelente cantora. Quando a gente se junta no palco é um desastre, porque a gente quebra um pau. A Bárbara Lau, eu amo Bárbara Lau.
ela era da banda, mas ela tinha muita dificuldade de shows. Quando tinha um show forte para viajar, ela ia viajar. Era a vida dela, fala alemão, professora de alemão, é casada e não sei o que, não rolava. E chegou uma certa hora na Supergroove que não comportava mais, todo mundo ia se espalhar. Como eu já havia cantado com eles umas 4, 5 vezes, eles me adoram, né? Não precisa nem dizer que todo mundo me ama de uma tal maneira. O que acontece? Eles, assim, a menina saiu, a barra, já estavam terminando. Quando o Ronaldo Pereira, falei, vamos chamar o Gerson para fazer um show com ele aí, porque ele não tem banda. Nós não temos quem chega na frente. Gerson é conhecido. Aí me propuseram que olha, Gerson, vamos fazer um show aí, você tem quantos shows? Você ganha tanto, eu ganho, nós já ganhamos, sabe? Então uma coisa muito boazinha que eles fizeram. Falei, não, vamos assim. E todo mundo concordou, são músicos, cada um ali toca música, aí toca em outras bandas, mas na hora que tem o nosso show, eles querem ficar com a gente. E quando não tem show, eles vão para outra, cada um toca num lugar lá. Como é que foi o clima aqui em Ourinhos do show? Olha, Ourinhos realmente, começamos a Avaré, mais ou menos bom. Aí fomos para Marília, bom. Fomos para, o que foi? Assis, ontem. Olha, aqui, Ourinhos é a 4ª cidade que nós estamos, arrebentou, dá vontade de ficar lá, mas só que nós temos muitos shows pela frente. Se eu começar a arrebentar aqui Ourinhos, eu não faço as outras. Então fizemos de uma maneira tal que comportou, a turma eu acho que ficou satisfeita, e eu queria mandar um abraço aí para a turma do Sesc aí, a turma é Sesc, até, meu Deus do céu, tem que a minha assistente não está aqui. Circuito Sesc de Arte. Circuito Sesc de Arte. Não tinha a minha secretária, mas a outra falou. É uma coisa maravilhosa, porque uma vez eu não pude fazer, que eu não estava no Brasil. Esse ano não deu jeito. Não deu jeito de eu não fazer esse circuito, porque era uma vontade minha, juntou vontade com, perdi 2 shows só que eu transferi, e salve Ourinhos. Você pensa em gravar mais alguma coisa? Temos um projeto bom. Conta pra gente aí. Temos 15 músicas, vamos começar agora, tem em dezembro, agora que está mais calmo de show. A gente fica, o nosso baterista tem um estúdio sensacional, que a gente fica ali, nós lá, fica o dia, vai à noite, vamos até de manhã. Quando vai sair o CD? De repente para março. Procura saber aí. O melhor de Gerson King Combo, e gravando coisas, tem 15 músicas. São 8 inéditas. Aí o resto eu vou fazer umas releituras, mas para março. Segura aí que eu vou seguir minha viagem, que amanhã nós estamos em Bauru e temos que meter bola para frente. Felicidade para vocês aí, beijo aí vocês aí. Tchau, irmão. Tchau, Ourinhos. Tchau, Ourinhos.